pense na figura pública que você mais admira. Agora, pergunte-se isto. Sabe quantas vezes ela falhou antes de chegar onde está? Certamente muitas. E, ao contrário da maioria, não usou esses fracassos como desculpa para parar. De Bizarrap a Lionel Messi, de Karol G a Mr. Beast, todos falharam muitas vezes, mas transformaram cada fracasso em impulso para se tornarem o que são hoje. Agora, a pergunta é para você. O que você faz quando algo não dá certo? Você tenta de novo ou se convence de que simplesmente não é para você? Hoje, vou te contar uma ferramenta-chave para levar sua mentalidade ao próximo nível e impulsionar seu crescimento. Apresenta este podcast, Arcos Dourados. Você busca potencializar o seu desenvolvimento profissional? Bem-vindos ao Amplie Seu Potencial, um podcast do MacCampus Comunidade. Existe uma ideia que provavelmente já passou pela sua cabeça e que pode estar te freando mais do que você imagina. A ideia de que existem pessoas que nascem com talento e outras não. Que alguns são bons em certas coisas e outros simplesmente não conseguem. Te soa familiar? Imagine que está no trabalho e alguém aponta um erro seu. O que passa pela sua cabeça? Você pensa, não sirvo para isto, e se fecha. Ou se pergunta o que poderia ter feito melhor. Não é apenas atitude, é a forma como interpreta o que lhe acontece e tem nome. Mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento é a crença que as habilidades, a inteligência, o talento, eles podem ser desenvolvidos se você tiver dedicação, se você praticar e se aplicar no dia a dia os feedbacks que você escuta. Luana Matos, VP de Pessoas e Cultura da Arcos Dourados. A mentalidade de crescimento é totalmente o oposto da mentalidade fixa, porque na mentalidade fixa, as pessoas creem que elas já nasceram com o que tem e pronto. E que pouco vão poder evoluir a partir daí. É como se todas as habilidades fossem natas. Ou eu tenho ou eu não tenho. Eu acredito que a mentalidade de crescimento no dia a dia, ela passa por promover essa aprendizagem contínua. E mais do que isso, para mim, o grande pulo que a mentalidade do crescimento faz é que ela empodera a todos a contribuírem e liderarem de qualquer lugar que estejam. Há algo importante que você precisa saber. Ninguém tem 100% uma mentalidade ou a outra. Todos nós transitamos entre essas duas formas de pensar. E isso é uma boa notícia, porque você não precisa se tornar outra pessoa para mudar. Só precisa começar a notar quando está se travando e por quê. E como detecta isso? Há um sinal muito claro e provavelmente você está ignorando. A gente sempre diz que quem tem uma mentalidade fixa, quando se depara com algo que dá errado, interpreta como um grande fracasso. E isso muitas vezes impede que essa pessoa ela vá adiante, porque ela já tem aquele fracasso como um muro, como uma barreira. Já na mentalidade de crescimento, a queda ela é parte do caminho. Eu acho muito lindo isso, quando você interpreta que a sua queda é só parte daquele caminho e que mais do que isso, que você aprende com aquela queda e que esse aprendizado vai te levar mais longe. Eu creio que essa é a grande diferença entre os dois. O seu cérebro evolui com o que você faz, com o que repete e com o ambiente em que você vive. Por isso, as pessoas que mais crescem não são as que nunca erram, são as que continuam tentando, mesmo depois de falhar muitas vezes. Isso foi muito bem compreendido por Michael Jordan, para muitos, o melhor jogador de basquete da história. Ao longo de sua carreira, ele errou mais de 9.000 arremessos. No entanto, Jordan nunca viu esses erros como um sinal para parar, muito pelo contrário. Eu falhei repetidas vezes na minha vida, e é por isso que tive sucesso. Porque crescer não é sobre acertar sempre. É sobre seguir em frente mesmo depois de errar. Outro grande exemplo é o de Thomas Edison, o inventor que ajudou a mudar o mundo com a criação da lâmpada elétrica. Antes de conseguir que seu invento funcionasse, ele passou por milhares de tentativas falhas. Milhares! Mas, como você pode imaginar, Edison nunca viu esses erros como fracassos definitivos, mas como parte do processo. De fato, ele deixou uma frase que ainda hoje continua sendo uma das melhores definições de mentalidade de crescimento. Eu não fracassei, simplesmente encontrei 10.000 maneiras que não funcionam.
É muito importante entender também que você não tem uma mentalidade única em tudo o que faz. Pode ser que você seja persistente em algumas coisas e desista muito rápido em outras. Então, não se trata de você ser assim e pronto. Trata-se de entender em quais áreas você está se fechando. Mas então, como o fato de estar aberto ao crescimento impacta o nosso cérebro? Nosso cérebro é um órgão extremamente plástico. Então, hoje em dia, podemos dizer, cada vez que aprendemos, há uma mudança no cérebro. Agustín Ibáñez, neurocientista e diretor do Latin American Brain Health Institute. Tentar entender o que é a mentalidade de crescimento é talvez uma das perguntas mais interessantes que alguém poderia se fazer. O primeiro é contraintuitivo. A mentalidade de crescimento não quer dizer que não existam barreiras ou impedimentos para crescer. Talvez esse seja o aspecto mais importante. O que define as pessoas que crescem mais, normalmente, não são aquelas que não têm obstáculos, mas sim aquelas que realmente transformam os obstáculos em oportunidades. Então, isso imediatamente se refere a mudanças de mentalidade, pensamentos alternativos, resiliência, que é um conceito muito biológico e científico, mas muito cultural e associado à tomada de decisões também. E reaprender. Acho que uma das coisas fundamentais para o crescimento é a capacidade de reaprender, que do ponto de vista neurocientífico implica de alguma forma desaprender, o que tem todo um custo metabólico, biológico forte. Uma coisa que sempre vou destacar, porque é o que faço na minha pesquisa, é que nem tudo depende do indivíduo. Nem tudo depende do que está dentro da sua cabeça. Agora sabemos que a mentalidade de crescimento tem um impacto direto em tudo o que fazemos. Mas então, é possível treinar minha mente para estar mais aberto à mudança? Alguém poderia se perguntar se existem coisas que nos ajudem a ter maior abertura para aprender. Primeiro, poder sonhar e poder imaginar mundos que não existem. Essas duas coisas são biológicas no fim das contas, porque se você consegue antecipar um futuro que não está lá e que é positivo, sua resposta alostática, a resposta do organismo para chegar a ele, estará otimizada, terá a máxima energia. Em contrapartida, se você o vê como negativo, isso será um desgaste que a longo prazo gera mais inflamação no corpo nesse nível biológico. Relacionado a isso, cuidar do estresse. Quando você tem níveis baixos de estresse, não serve. Quando você tem níveis altos de estresse, sobretudo sustentado, tampouco serve. Então você tem que ter níveis de estresse, você tem que se expor, mas não a um nível de exposição onde a vida se torna ameaçadora. E para isso você precisa, por exemplo, também dormir bem, fazer exercício, todas essas coisas que parecem tão bobas, mas que estão presentes todos os dias da sua vida. Se você não dorme bem, vai ser difícil imaginar futuros. Olha, se eu pudesse voltar no tempo e falar comigo, aos 20 anos, começando a carreira, eu diria, primeiro, não ter medo de não saber tudo. Ninguém sabe. O importante é aprender, é perguntar, é pedir ajuda, é tentar, e se cair, levantar-se e seguir. E o que abre as portas, na minha visão, realmente não é a perfeição, é a autenticidade, a atitude, a curiosidade. É uma questão de mentalidade, da mentalidade que temos desde que nascemos. Cecília Danese, professora universitária. Se desde a escola nos ensinassem a empreender, a fracassar, a mudar, a ser curiosos, talvez não levássemos tão a sério ou não lidássemos tão mal com isso e teríamos essa capacidade de mudança, não é? Permanente, mais dinâmica. Uma vida mais dinâmica. Está claro que ter uma mentalidade de crescimento pode ser o grande superpoder que te acompanha no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Carlos Alcaraz, um dos melhores tenistas do mundo, tem uma frase que o acompanha sempre. Não se trata de ganhar ou perder. Trata-se de ganhar ou aprender. Na próxima vez que pensar, não sei fazer isto, adicione a palavra ainda. Ainda não sei fazer isto. Esse pequeno ajuste muda completamente o ponto de partida. Lembre-se de que, muitas vezes, o crescimento não está no que é confortável. Se sempre evitar o que lhe custa, nunca conseguirá dar esse passo que lhe falta. Agora, pense novamente naquela figura que você admira e em como ela nunca viu as dificuldades como um limite.
Ela as viu como informação, como parte do processo, como o preço para avançar a algo maior. Porque agora você já sabe. Não são as quedas que te definem, é o que você decide fazer depois delas. A pergunta é: você também está pronto para desenvolver uma mentalidade de crescimento? Na plataforma online do MEC Campus Comunidade, você encontrará uma enorme variedade de cursos livres e gratuitos, feitos para te capacitar e te ajudar a encontrar a sua melhor versão. Saiba mais em arcosdourados.com. Este podcast foi apresentado por Arcos Dourados.